do exercício 15. O enunciado diz o seguinte: considerando f e g funções de R em R, então eu pego um número dos conjuntos dos reais, eu vou ter uma resposta que é um número real, tá? Tal que a função f é igual a seno de x e a função g é igual a seno de x. Então, ele vai me dar o valor do x e eu vou calcular o seno na função f, eu vou calcular o cosseno na função g. Só isso. Então, na letra A, ele pede para eu calcular o f de π. Então, f de π é igual ao seno de π. Lembrando que o seno é a distância vertical, quando eu estou lá no círculo. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos desenhar um círculo, então. Então, se eu pegar um círculo e tomar... Opa, pera lá. Então, se nesse círculo eu tomar o eixo Y, tá? Que no caso aqui é o eixo dos senos. Se eu tomar também o eixo dos cossenos, tá certo? Vamos lá, aqui seno, aqui cosseno, tá? E se eu estiver lá no ponto π, tudo bem? Quanto que eu ando a partir do centro, que é o ponto O, na vertical para chegando no ponto π? Eu não ando nada, na vertical não ando nada. Então, o seno de π é igual a zero. Eu tenho que andar para a esquerda, mas a esquerda, a direita é cosseno, tá certo? O seno é na vertical, o cosseno é na horizontal, beleza? Então, o seno de π é igual a zero. Vamos agora fazer o g de π. A função g é o cosseno do valor indicado. Então, eu quero o cosseno de π. Então, para eu sair aqui do zero, tá certo? E chegar até o π, eu tenho que andar essa distância aqui para a direita, ó. Essa distância é o cosseno de π. E isso daqui é igual a menos 1, porque quando eu ando para a esquerda, o valor é negativo. E vale 1, porque no ciclo trigonométrico, raio é igual a 1, tá certo? Então, aqui o cosseno de π vai ser igual a menos 1, tá certo? Então, vou deslocar para a esquerda, é negativo, e eu vou andar a distância do raio ali. Bom, ele pede também o f de π sobre 3, então vamos lá. O f de π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3, e aí você tem que se lembrar lá dos arcos notáveis, que o π sobre 3 equivale a 60 graus. Professor, como é que eu chego nos 60 graus mesmo? O π equivale a 180, 180 dividido por 3 dá 60. Então, o que ele quer aqui na prática é o mesmo que você calcular o seno de 60. E o seno de 60, se você der uma olhada lá na tabela, vale raiz de 3 sobre 2. É só isso, tá bom? Vamos ao próximo. Ah, só que pera lá, tem um problema. Ele quer f de π sobre 3 menos g de π sobre 4. Então, eu vou ter que fazer as duas contas, tá? Então, vamos aqui embaixo. Então, eu vou fazer o g de π sobre 4. Então, isso é igual ao cosseno de π sobre 4. O π sobre 4 equivale a 45 graus. Então, vou anotar isso daí, ó. Π sobre 4 equivale a 45 graus. Então, o que ele quer aqui no final é o cosseno de π sobre 4, que é igual ao cosseno de 45. E o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Pronto. Aí, dessa parte aqui, ele quer que eu calcule... Deixa eu marcar aqui, ó. Eu vou até tirar isso daqui e vou colocar isso daqui aqui para o lado, tá? Vamos colocar isso daqui aqui, porque eu vou ter que fazer agora aqui embaixo o f de π sobre 3 menos o g de π sobre 4. E isso daqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Deixa eu fazer aqui para baixo também, porque eu acho que cabe.
Então, isso daqui vai ser igual. Não vai caber. Depois eu ajeito. A raiz de 3 sobre 2, que é o seno de π sobre 3, que é o f de π sobre 3. Tudo isso menos o g de π sobre 4, que a gente calculou e deu raiz de 2 sobre 2. Pessoal, poderia parar por aqui, ou no máximo, você pode juntar os dois em uma raiz só, porque os denominadores são iguais, mas com as raízes você não consegue fazer nada, tem que ficar assim, tá certo? Então, prontinha essa parte. Vamos fazer agora mais uma parte aqui, ou melhor, eu volto daqui a pouco, tá? Para fazer um complemento desse vídeo para não ficar muito longo, legal? Então, daqui a pouco a gente continua com a correção do exercício 15. Eu vou dividir essa correção em 3 partes, tá certo, pessoal? Daqui a pouco a gente volta para a parte 2.